Queridos, então vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, no texto de Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao versículo 12, diz da seguinte forma: glória a Deus. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros que com ele da mesma promessa. Porque Abraão guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Amém? Você entendeu o texto que você leu comigo? Então vamos entendê-lo agora mais profundamente. Feche seus olhos mais uma vez, querido. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Ore comigo. Nós glorificamos o teu nome, Jesus, porque tu és um Deus santo. Tu és um Deus que fortalece o cansado. O Senhor é um Deus que sustenta. O Senhor é um Deus que consola. Pai, no nome de Jesus, eu peço que nessa noite o Senhor venha falar ao nosso coração, que o seu Espírito Santo tenha liberdade para fluir neste lugar. Acabamos de cantar, Senhor, vale a pena sonhar, vale a pena viver tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Tua palavra diz no livro do profeta Jeremias: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o fim que desejares. Então, Senhor, nós acreditamos nessa palavra, que nesta noite sonhos sejam restaurados, que milagres aconteçam, que vidas sejam restauradas, para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Amém e amém. Por isso sentar, queridos. O pastor Tiago Figueiredo, em uma das suas frases, diz o seguinte, amados: tudo o que é vivo está em movimento contínuo e segue o prazer de seguir. Se você espera por algo, jamais encontrará o que é vivo. Perderá o prazer da vida, que é a caminhada, que é a jornada. Tem muita gente, querido, que às vezes fica tão ansiosos para chegar em um destino, que simplesmente perde o prazer do processo. Certa feita eu estava assistindo um filme, eu não me lembro o filme, só me lembro que um dos testes do discípulo, em que o mestre submeteu o discípulo, foi convidar ele para ir a um lugar de treinamento, que era numa montanha. E o mestre encontrou com esse discípulo pela manhã, e eles começaram a sua jornada a pé, indo para o monte. Não era um filme cristão, era uma montanha, aquelas montanhas dos Estados Unidos, aqueles filmes dos Estados Unidos. E quando chegou lá no monte, na montanha, eles conversam, e o discípulo pergunta para o mestre: mestre, quando é que nós vamos começar o treinamento? O senhor nos trouxe aqui, nós estamos conversando, e o mestre disse: o treinamento terminou. Ele: como? Nem começou? Ele: terminou. Eu só quero que você me diga uma coisa: o que você achou dele? Ele: não estou entendendo a sua pergunta. Como que eu achei? Não teve treinamento. E ele teve treinamento. E aí o mestre começou a perguntar: você observou tal coisa que aconteceu em tal lugar? Eu: não. E isso? Você viu tal árvore assim? Ele: não. Ele: pois é, esse era o treinamento. O treinamento de hoje era você aprender a prestar atenção no processo. É você aprender a curtir o processo, viver o processo, amar o processo, e não ficar apenas focado no seu destino. Tem pessoas que estão tão focadas no destino que esquece de viver o momento, o processo. Acontece muito com a gente. Estamos na esperança da volta de Jesus, de morar no céu. Pelo menos quem é crente raiz sabe que a maior esperança do crente é o quê? A volta de Jesus. Nosso olho está lá. Paulo diz: não sei o que é melhor, ficar aqui pregando para vocês ou estar diante do Senhor, mas o meu coração deseja estar lá. Então, o céu é a maior e melhor expectativa que temos. Mas entenda bem,
o céu está em um futuro. E enquanto esse futuro não chega, Deus quer que você aprenda a viver no seu presente. Deus quer que você aprenda a viver enquanto você está aqui. Quantas pessoas chegam aos seus 30 anos e pode fazer uma reflexão dizendo: cara, eu cheguei aos 30 anos, eu posso dizer que eu cheguei há uns 5 anos atrás a essa marca. Talvez você chegou aos 40 e falou: meu Deus, o que eu fiz da minha vida até agora? O que eu fiz? Eu estou falando de 30 por causa da crise dos 30 anos, né, da meia idade. O que eu fiz com a minha vida? Ele começa a dar aquelas certas crises, porque ele percebe que ele viveu a vida e foi viver na vida como o Martinho canta: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E chega um determinado momento que ele vai perceber que muita coisa que ele poderia ter feito, ele não fez. Por quê? Porque ele sempre está olhando no que ele vai fazer e nunca no que ele pode fazer agora. O que você pode fazer agora que pode provocar a maior diferença na sua vida? A gente precisa entender que o futuro vai acontecer com base nas ações do meu presente. É o seu presente que determina o seu futuro. Mas se você está paralisado no presente, significa que você não vai ter futuro, pelo menos não satisfatório. Para que o seu futuro seja satisfatório, para que você encontre conquista no final da jornada, você precisa estar se movendo no presente. Você está me entendendo? E aí é o problema, porque o diabo ele está investindo pesado para você não se mover. Ele investe pesado nos joguinhos de Free Fire, eu não sei se nem falei certo, no joguinho de videogame, porque aí você está ali o quê? Ó, e aí passa 1, 2, 3, 4, e o dia passa. Ou talvez na rede social, nos feeds, e você: eu só vou ver esse vídeo. Quando pensa que não, meu Deus, já é a hora, passou. Percebe, irmão, que nós estamos caindo em uma armadilha, que o diabo ele quer te paralisar. E não é com opressão demoníaca, é colocando distrações, porque as distrações te paralisam. Entende? E uma pessoa paralisada, uma pessoa estagnada, uma pessoa estacionada não avança. É por isso que os anos estão passando e você está se percebendo: cara, eu estou no mesmo lugar do ano passado, não mudou nada. Fiquei crente e não mudou nada. E o problema não é porque você ficou crente, é porque você ficou crente, mas continuou parado. Diga comigo: Deus quer que eu me movimente. Você está entendendo? Deus quer que você se movimente, meu irmão. Nós precisamos nos movimentar. Em Atos capítulo 17, verso 28, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Presta bem atenção, a vida está relacionada ao movimento. A vida está relacionada a movimento. Quando a pessoa morre, ela para de se mover. Meu irmão, tem casamento que está na UTI. Tem como jovens, como Chaves canta, existem velhos de apenas 26. Porque parou no tempo. Parece que está brincando de estátua consigo mesmo. Estátua e parou. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele quer te sacudir. Deus quer fazer com você igual Ele faz com esse carrinho brinquedo, né? Ele quer fazer você mover, meu irmão. Ele quer que você mova. Ele quer que você se agite. Dentro de você tem células. E você talvez não lembre disso, mas você com certeza deve saber. Cada célula é composta por nêutrons, prótons, é composto por átomos, por um núcleo. E a célula tem ali o átomo que fica ali, ó, movendo, provocando energia. Nós, seres vivos, somos seres que se movimentam. Então, se você está escolhendo ficar parado no tempo, você está morrendo aos poucos e não está percebendo. Movimento produz energia. Movimento produz saúde. É por isso que tanto faça exercício. Porque movimento produz saúde. Movimento produz energia, disposição. O movimento traz vida. O movimento traz vida. Mas o problema é que o diabo sabe disso. O diabo sabe que quando a igreja se movimenta, coisas poderosas acontecem.
diga comigo, o movimento. Meu Deus, meu Pai, movimenta a boca, meu irmão, vamos lá. O movimento gera milagres. Tem gente que quer desfrutar do milagre, mas está parado no meio da esquina e não movimenta nada. Eu quero milagre, mas não quero me movimentar. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, só para refrescar sua memória, antes da gente entrar no tema. Eu quero primeiro lembrar de você, de Moisés. Lembra de Moisés, quando o faraó estava pressionado, e ele estava com o mar à frente, montanhas do lado, e ele vai orar a Deus pedindo por um milagre. O que é que Deus diz para ele? Êxodo capítulo 14, verso 15. Porque clamas a mim, diga ao povo, meu Deus, diga ao povo, vamos trocar a palavra, diga ao povo que se move. Meu, Moisés, o povo está parado. Você está orando para mim, Moisés, mas o seu povo está parado. O seu povo está estarrecido de medo, quem está comigo? Então não é tempo de orar, Moisés, é tempo de se movimentar. Aí nós vamos para o discípulo de Moisés, Josué. Moisés morre. Josué capítulo 1, verso 2 e 3. Moisés está morto. Amém, irmãos? Fica comigo. E aí o Senhor disse para Moisés, no versículo 2: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe. Vamos lá, e passe. Passar esse movimentar. Você e o povo. Entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. O que acontece? Ô Josué, se movimente, porque esse povo já está parado tempo demais. Havia um costume naquele tempo que quando alguém morria, o choro por aquela pessoa era mais ou menos 40 dias. O povo estava parado há 40 dias chorando, se lamentando. Oh meu Deus, Moisés morreu e agora quem será de nós? Tem gente, quando acontece uma desgraça na vida dele, uma situação atípica, um problema, uma luta, ele fica só se lamentando a vida toda. Eu perdi o emprego, eu perdi a namorada, eu perdi o namorado. Ai, meu pai faleceu. Irmãos, eu sei que todos nós, quando perdemos algo, tem a fase do luto. Ok? Luto não é só para quem perde uma pessoa. Luto acontece em qualquer coisa que se perde. Até algo que você tinha muita estima. Imagina aí um presente que alguém te deu e você tinha muita estima, guardava e tal. Aí chega um momento que alguém pega aquele presente seu, era de vidro, pá, quebrou. Tem um momento de luto. Nossa, eu gostava tanto disso, gente. Isso é luto, meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Então pensa bem. O que o Senhor está dizendo? Oh, Josué, pare de se lamentar. É tempo de se movimentar. Troque o lamento por movimento. Olha que legal. Você pode dizer isso para você? Preciso trocar o lamento pelo movimento. Isso é didático, não é espiritual não, viu gente? É didática. Ajuda você a fixar. Trocar o lamento por movimento. Mas aí Marcos capítulo 16 tem um outro exemplo no versículo 15 e 18. Olha outro exemplo para você. O que Jesus vai dizer? Vão por todo mundo. Ir é movimentar. Por isso que uma igreja parada não salva ninguém. Você está entendendo? Vão por todo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Só que detalhe, olha o que vai acontecer enquanto a igreja estiver em movimento. Enquanto a igreja estiver indo, a igreja vai estar o quê? Batizando. Igreja que movimenta, batiza. Quando você percebe que uma igreja há muito tempo sem batizar, você pode perceber que ela está parada. E movimento de igreja, eu não estou falando de festa. Movimento de igreja, eu não estou falando de culto especial. Eu estou falando de movimento. É o que nós vamos falar daqui a pouco. Os 3 passos que eu vou estar falando daqui a pouco. E o texto continua dizendo no versículo 17 que enquanto a igreja ia se movimentando, o verso 17 diz: estes sinais acompanham. Ei, vem cá. Os sinais acompanham quem se movimenta. Meu, presta atenção nesse detalhe. Tem gente que passa a vida toda dizendo: mas Deus faz na vida de todo mundo e não está fazendo na minha. Tu está parado e infeliz.
Como que quer que sinais aconteçam na sua vida? Tu não dá um passo, uma preguiça dos infernos. Meu Deus, como você quer que faça coisa na sua vida? Os sinais acompanharão. Se está me acompanhando é porque eu estou meu Deus, estou me movimentando. E que sinais é esse? Quem se movimenta e crê no nome de Jesus vai expulsar demônio. Quem está me entendendo? Sim ou não? Quem se movimenta fala em novas. No verso 18, quem se movimenta vão pegar em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não vai fazer-lhes mal algum. Quem se movimenta vai colocar a mão sobre as pessoas, sobre os enfermos, e eles ficarão curados. O movimento produz cura. Você pode movimentar suas mãos, aplaudindo e glorificando a Jesus. É por isso que igreja parada não rola, meu irmão. É por isso que a igreja parada, aquela coisinha parada, estagnada, meu Deus, não funciona. É por isso que, por mais que eu goste da teologia tradicional, eu sou pentecostal, porque eu não sou de ficar parado, eu sou de movimento. Eu convido você a ser. Deus quer que você se movimente, Deus quer que você ande, Deus quer que você faça. Só que, infelizmente, como eu disse, o diabo sabe o poder que o movimento tem. Amém, irmãos? O inimigo sabe que quando você começa a mover, quando você começa a fazer as coisas, ele sabe que vai dar alguma coisa ali, vai sair alguma coisa. É por isso que ele investe pesado para te paralisar. Ele investe pesado para te colocar circunstância, para você não movimentar, não fazer, não gerir, não realizar. Sabe algumas coisas que ele coloca na sua vida? O medo. Tem gente que não se movimenta porque tem medo. Tem medo de falar em público, tem medo do que as pessoas vão dizer, tem medo de crítica, o medo de errar. Então, não vou fazer não, vai que eu erro aí. E ela está sempre parada, porque não faz, porque tem medo de errar. E aí você não está percebendo que era para você estar muito mais longe, mas não está mais longe porque tu está parado, porque o medo te freou. Outra coisa, a frustração. Eu não vou confiar mais em ninguém não, misericórdia. A gente confia no povo e o povo trai a gente. E aí você sofreu uma frustração e a frustração te parou, você não avançou. Outras vezes é o ressentimento, a mágoa. Você está tão magoado com alguém, tão chateado com alguém, que às vezes você para a sua vida pensando que vai estar prejudicando o outro. Meu irmão, pelo amor de Deus, tu está prejudicando é tu mesmo. Porque a mágoa só prejudica quem está magoado. Às vezes você está paralisado pela ansiedade, está tão preocupado com o que vai acontecer, meu Deus, e que você não faz nada no tempo presente. Falta de confiança, falta de preparo. Ei, eu quero fazer uma pergunta aqui. Na sua vida, você já identificou o que te estacionou? O que tem feito você estacionar no ministério? O que tem feito você estacionar na sua vida profissional? O que tem feito você estacionar na sua vida espiritual? Você já se perguntou, você já entendeu isso? Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Salomão vai dizer o seguinte: aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Eclesiastes 11, 4. Tem gente que está observando demais, esperando a hora certa. Não, pastor, é porque eu estou esperando a hora certa. Na hora certa o negócio vai acontecer. Não existe hora certa, querido. A hora certa é quando Deus ordena. A hora certa é quando Deus chama. É por isso que em Lucas capítulo 9, quando tem 3 discípulos, que um diz: eu vou te seguir, mas primeiro deixa sepultar meu pai. Eu vou te seguir, mas eu vendi uma junta de bois, eu preciso lá entregar. Comprei uma junta de bois, eu preciso ver. Outro, eu não posso ir agora porque eu vendi um pedaço de terra. E o que eles estão dizendo lá em Lucas 9? Não é a hora certa não, o Senhor me chamou na hora errada. Não, Deus te chamou na hora certa. Você ficou crente na hora certa, você veio para essa igreja na hora certa, você nasceu no tempo certo, Deus não erra. O problema é que você está esperando a melhor condição. E a melhor condição, querida, é quando Deus fala ao seu coração. E hoje é esse momento. Hoje é essa oportunidade.
Tem pessoas que estão paralisadas, e eu chamo de paralisia espiritual. A paralisia espiritual faz você bloquear seus talentos. A paralisia espiritual, querido, atrofia seus dons. Tem pessoas que estavam crescendo, avançando, só que veio a paralisia por essas coisas que eu acabei de citar, e ela parou de crescer. Pregava, já não prega mais. Cantava no louvor, já não canta mais. Fazia evangelismo, não evangeliza mais. Jejuava, não jejuou mais, porque atrofiou, parou de crescer. Nós temos dito nessa igreja que um dos princípios que defendemos aqui não é um lugar apenas de manutenção, mas é um lugar de crescimento. Porque uma coisa, quando não está crescendo, ela está morrendo. Quando não está crescendo, irmão, crescimento é um dos atos mais saudáveis da vida. Tudo que nasce, cresce. O problema é que às vezes a gente nasce e quer ficar do mesmo tamanho a vida toda. Ah, meu irmão, tudo que nasce e não cresce é porque atrofiou. E atrofiamento é uma enfermidade. Precisa ser curado. Quantos podem dizer, Senhor, eu preciso ser curado, Jesus? Eu preciso trabalhar meus dons. O Senhor me deu talentos, o Senhor me deu chamado, e eu estou sentindo atrofiado porque parou de crescer, parou de avançar. Existe uma crença que tubarão, ele cresce conforme o espaço que ele tem. Se você colocar um tubarão em aquário pequeno, ele só vai crescer o tamanho do aquário. Deus está querendo te colocar em mar aberto, meu irmão, para que o seu crescimento seja o maior possível. Você acredita? Você recebe essa palavra? Deus quer te fazer crescer e avançar. Deus não te fez para ser atrofiado, não te fez para que prospere. A atrofia espiritual te faz esfriar, porque você parou, e aí você não vai crescer. É por isso que essa noite Deus te trouxe aqui para você se mover. Diga comigo, mover, caminhar, andar. Deus quer que você se movimente. Deus quer que você pare com essa pareza. Deus quer que você saia desse encostamento, da seta, e comece a colocar o pé no acelerador, porque a viagem é grande. Foi quando o Senhor apareceu para Elias. Elias estava lá paralisado. Elias paralisou quando Jezabel disse: eu vou matar esse camarada hoje. Lembra quando ele pelo poder de Deus matou lá os 450 profetas de Baal? Aí Jezabel disse: olha, eu vou fazer com esse cabra igual eu fiz com os meus profetas, eu vou matar ele. O que paralisou Elias? A ameaça. Jezabel ameaçou ele. Elias chegou debaixo de uma árvore e ali amaldiçoou e falou: chega, não quero isso mais. Ele estacionou, mas o anjo de Deus trouxe comida, o anjo de Deus trouxe água e disse: levanta, Elias, porque grande é a sua jornada. E como anjo de Deus aqui nessa igreja eu te digo: levanta, minha irmã, levanta, meu irmão, porque grande é a sua jornada. Movimente-se. Você crê nessa verdade? Eu preciso me movimentar, eu preciso agir, eu preciso caminhar. Mas eu quero te dar 3 conselhos, que serão os 3 primeiros passos dessa nova jornada sua. Eu quero te falar que o destino que Deus quer te levar, eu não sei o destino. Possa ser que Deus levante aqui pregadores. Eu falo muito aqui: o pastor que me substituirá, eu quero que nasça daqui. A minha oração é que Deus não traga ninguém de fora, não. Chega. Eu sei que aqui tem homens de Deus, e Ele pode levantar para ser o meu sucessor aqui. Pode ser o ano que vem, pode ser amanhã. Vai que Ele me leva para o céu amanhã, né? Vai que Ele leva para o céu amanhã. E Deus pode levantar tu, meu irmão. Eu não sei qual é o seu destino missionário. Vai que Deus manda vocês lá para a África. Amém? As irmãs que vão formar em missões agora o mês que vem, não é isso? Vamos ter as missionárias aqui. Então vai que Deus levanta aí, né, Tezinha? Imagina a Tezinha lá em Israel. Eu não sei o seu destino, mas eu sei que a sua caminhada precisa começar com esses 3 primeiros passos. Existe um dito que diz: uma jornada de 1 milha começa com 1 passo. Um prédio de não sei quantos andares começa com 1 tijolo. E quais são os primeiros 3 passos que você precisa dar? Primeiro, Hebreus capítulo 11, lá no versículo 8, que é o texto base dessa ministração.
Talvez Deus vai te fazer o maior empresário dessa cidade, amém? Porque a gente às vezes pensa que trabalhar para Deus é só na igreja. Deus pode usar a sua empresa para a glória dele nessa cidade. Você crê nisso? Deus pode usar você na empresa que você trabalha lá. Deus pode fazer muita coisa acontecer, meu irmão, porque entende, trabalhar para Deus é em todas as áreas. Lucas 8 diz que as mulheres que não podiam ir com Jesus faziam a obra lá no lugar que elas moravam. Então eu creio, Lênin, recebe aí, meu irmão, em nome do futuro empresário aqui de Almenara, empresa de imóveis, as cabeleireiras, a Cristina, a Maria José, a Crisley aqui, no nome de Jesus, a irmã Lé lojista, e vai pegar o nosso irmão aqui, o vidraceiro. Eu tenho certeza que Deus pode dar um destino de poder para a vida de vocês. Vocês acreditam nisso? Porque eu creio muito nessa verdade. Eu creio muito nisso. Pode me chamar de sonhador bastante. Eu creio que vale a pena sonhar, vale a pena acreditar. Eu creio nessa verdade. Mas o primeiro passo que você tem que dar em direção a esse destino precisa estar pautado no verso 8 do texto que nós lemos. O que está escrito aí? O que está escrito? Pela fé, Abraão, quando chamado, beleza, está aí. Quando chamado, obedeceu. Entenda uma coisa. Quem conhece a vida de Abraão antes do chamado dele? Quem pode me dizer como foi os primeiros 75 anos da vida de Abraão antes da promessa? A gente não sabe, querido, mas sabe contar detalhadamente dos 75 anos até o mais de 100 anos quando ele morre. Porque o chamado foi um divisor de águas na vida de Abraão. Abraão recebeu um chamado quando ele morava numa terra em que ninguém adorava a Deus. Abraão recebeu um chamado quando os pais deles não acreditavam em Deus. Abraão não conhecia Deus. Deus se apresenta a Abraão e fala: rapaz, eu estou te chamando. Eu tenho um projeto para a sua vida e eu quero realizar algo grande em você. Eu não sei, querido, mas talvez Almenara, uma pequena parcela do povo de Almenara te conhece até agora. Mas eu quero te falar, meu irmão, para a glória de Jesus, muitos ouvirão falar de você, porque eu creio que o chamado faz um divisor de águas na vida de pessoas. Eu sou às vezes chamado no Instagram, pelo WhatsApp, por pessoas que eu nunca vi na vida. Por quê? Porque o chamado faz um divisor de águas, te torna conhecido. Abraão recebeu um chamado, Abraão recebeu uma ordem, e a primeira coisa que Abraão fez foi obedecer. O primeiro passo para o sucesso de Abraão foi ele dar um passo de obediência. Sabe o porquê que muitos casamentos não estão dando certo? Sabe por que muitas empresas não dão certo? Empresas de cristãos. Sabe por que muitos ministérios não dão certo? Porque o primeiro passo dessas pessoas já começa com rebeldia, já começa com pecado, já começa fazendo aquilo que Deus não aprova. E aí é que está o grande problema. Porque se você no seu namoro, o primeiro passo que você dá no seu namoro é um passo em falso, isso vai determinar tudo o seu futuro. Quando Abraão recebeu a promessa, quando Abraão recebeu a palavra, você percebe que a primeira atitude dele foi de obediência. Agora presta bem atenção aqui, irmão. Você pode dizer assim: ah, pastor, mas tem tanto empresário que é bem sucedido e não serve a Deus. Tem ou não tem? Tem, irmão. Uns cantores aí que fazem fama, Lady Gaga, fala aí que nem tantos aí que é famoso, né? Tantas pessoas que são ricas. Você pode perceber que as pessoas mais milionárias do Brasil, elas não servem a Jesus. Então como o senhor vai dizer que o primeiro passo para o sucesso é a obediência, sendo que a maioria dos que são ricos não são crentes? Você já se fez essa pergunta? Já pensou sobre isso? Eu quero te falar que você não é o primeiro a pensar sobre isso. Na Bíblia Sagrada, muitos pensaram sobre isso. Inclusive no Salmo 73. O salmista, no Salmo 73, eu não vou ler o Salmo todo, mas eu quero te convidar a ler o versículo 2 e 3 de início. Olha o que o verso 2 do Salmo 73 diz. Vamos lá. Primeiro, ele vai falar sobre os ímpios, né? Como eles prosperam. E ele diz assim, ó: quanto a mim, o crente falando, o salmista falando, irmão. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, e pouco faltou para eu desviar os meus passos.
pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para aí. No salmista está dizendo assim, gente, eu quase me desviei. Eu estou falando de um salmista, se não me engano foi Asaf que escreveu, os filhos de Asaf. Eu quase me desviei, eu quase saí da igreja. Eu acho que você já pensou em sair da igreja em algum momento? Meu irmão, isso não é a primeira vez. Não é só você que pensou nisso, não. Tem muita gente na Bíblia que pensou nisso. E aí que está falando, eu quase me desviei. E o que estava levando o salmista a se desviar? Quando ele começou a ver que tinha muito ímpio próspero. Quando ele começou a perceber que tinha muito ímpio, bom no cascai. E ele falou, que negócio é esse? Um ímpio goza da alegria, um ímpio prospera. Sei lá, versículo 13, sai com o versículo 13 do Salmo 73. Ele fala, que negócio é esse? É inútil ficar crente, é inútil ficar fiel, é inútil conservar puro o meu coração e lavar minhas mãos da inocência. É inútil continuar firme. No versículo 14 diante, vai lá. Pois o dia inteiro, ele está falando, o dia inteiro sou afligido e a cada manhã castigado. Todo mês chega tal da boleta para a gente. Conta, falando que vai cortar minha luz. É a comida que falta no final do mês, a gente não sabe o que fazer, tem que fazer ovo, zoião. E ele começa a se desesperar, mas ele está olhando o ímpio lá, a empresa do ímpio dando certo. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, teria traído a geração dos teus filhos, Deus. Então, ele vai chegar no momento em que ele entra no templo, ele entra na igreja. Por isso que é bom vir para o culto, viu, meu irmão? Você fica lá na sua casa, o capeta só vai colocando, besteira na sua cabeça. Porque o salmista estava lá na casa dele, mas os ímpios só prosperando. E a gente aqui passando essa pindaíba dos infernos. Deus, cadê o Senhor? Porque eu... Aí o texto vai dizer, no verso 17: quando entrei no santuário de Deus, descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim o Senhor os despertares, desprezarás a imagem deles. Ele está falando, olha, quase que me desviei, mas quando eu cheguei na igreja, eu entendi qual seria o final desses ímpios que prosperam sem obedecer. Entenda bem, irmão. É possível prosperar sem obedecer? Sim, é possível. É possível ser rico, é possível ter um bom casamento, é possível ter tudo. É possível sim, sem obedecer. Mas só não é possível se manter. Só não é possível entrar nos portais eternos. A verdadeira prosperidade, ela começa com o primeiro passo da obediência. Lembra que quando Saul foi lá em uma certa obediência a Deus, matar o exército de Agag, em 1 Samuel capítulo 15, o Senhor falou para ele, olha, mata tudo, os animais, crianças, mata o rei, é para matar tudo. Aí Saul vai e mata uma parte dos bois e traga uma parte dos bois e ainda poupa o rei. Aí o Senhor diz, rapaz, você fez errado. Ele, não, mas eu obedeci. Aí Samuel disse, você obedeceu coisa nenhuma, você poupou o melhor. Não, eu poupei para Deus, mas Deus não queria que você poupasse nada para ele, Deus queria que você matasse. Ei, obediência parcial, diga comigo, obediência parcial é desobediência total. Não adianta você querer obedecer só aquilo que você quer obedecer. Ou você obedece tudo, ou desobedece tudo. Meu irmão, entenda bem, a gente precisa entender essa verdade. Eu sei que é pesado, mas tem gente que obedece parte e esquece que Jesus disse que se alguém que é fiel em 9 mandamentos e erra em um, é infiel em todos. Eu sei que nós não somos perfeitos, irmão. Ninguém está falando de perfeição nesse mundo, mas está falando de esforço para obedecer totalmente aquilo que Deus está ensinando. E o primeiro passo para o sucesso, para alcançar o objetivo, é obedecer a Deus. As consequências de uma conquista sem obediência são sinônimos não são sinônimos de sucesso, é sinônimo de ruína. Então, se você olha para esse montoeiro de gente rico, milionário, mas que está vivendo em desobediência, é como o salmista disse: Deus o
os coloca em um terreno escorregadio e o fim deles vai vir. Por isso eu quero te falar, você quer ser bem sucedido? Sim ou não? Quem quer ser bem sucedido no casamento? Na sua empresa? No seu trabalho? O primeiro passo para isso, querido, é aprender a obedecer. Abraão saiu de uma terra, ninguém conhecia Abraão, para ser o pai de multidões, porque o primeiro passo de Abraão foi obedecer. Esse é o primeiro passo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Responda com toda sinceridade. Como está o seu nível de obediência à palavra de Deus? De 1 a 10, que nota você dá para o seu nível de obediência à Bíblia? Que nível de obediência à sua liderança pastoral? Porque entenda, meu irmão, não é porque eu sou pastor de vocês, não. Eu já disse aqui, eu não sou melhor do que ninguém, né? Eu não sou aqui, não. Eu sou membro do corpo de Cristo como você é. Mas entenda bem, em toda organização é necessário que haja um líder. Liderança é um princípio bíblico, concorda? A liderança está em toda a Bíblia, inclusive na igreja. E aí a Bíblia diz para que nós possamos nos submeter à nossa liderança no Senhor. Eu já disse aqui, não me obedeçam, não sigam minhas ordens, se elas não estiverem pautadas nas Sagradas Escrituras. Eu não quero fazer alienados. Eu não estou aqui para gerar alienados, mas para fortalecer aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Mas enquanto, meu irmão, as direções que forem dadas são bíblicas, são fiéis à palavra, ao desobedecê-las, você estará desobedecendo a própria palavra. Então, que nível de obediência você tem sido ao seu líder pastoral, ao líder do ministério que você faz parte? Então entenda, irmão, isso é princípio bíblico. Então obediência é o primeiro passo para o sucesso. Mas o segundo passo para o sucesso, lá em Hebreus 11, verso 9, que é o texto básico que a gente está lendo aqui. Hebreus 11, 9, volta lá no texto inicial. O segundo passo para uma vida de sucesso, Hebreus capítulo 11, verso 9, diz: pela fé, diga comigo, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Lembra que quando o Senhor chamou Abraão, disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você acha que quando Abraão saiu lá da casa dele, na hora que saiu da cidade, Deus falou: agora liga o GPS seu e coloca aí destino, tal lugar? Não, meu irmão, não foi instantâneo. O texto diz que enquanto Deus não mostrou o caminho, Abraão está o quê? Peregrinando. Isto é, vai num canto, vai em outro. Oh meu Deus, aonde o Senhor quer que eu vou? Para onde que o Senhor quer que eu chegue? Ele ficou peregrinando. O ato de obediência ele teve: eu vou sair, Deus, estou fora. Para onde agora? Deus, para onde? Deus. Porque tem gente que pensa que Deus falava com Abraão tipo assim, 24 horas por dia. Se você vai perceber que em mais ou menos em 25 anos da vida de Abraão, que é o que a gente vai falar aqui, sabe quantas vezes que existe uma referência de Deus falando com Abraão? 4 a 5 vezes. Em 25 anos. Aí a gente pensa que Deus estava falando todo dia com Abraão: vai para tal lugar. Igual foi no deserto, a nuvem. Não foi. É por isso que eu fico achando estranho as pessoas que toda hora, todo culto que chega, Deus falou comigo essa madrugada. Deus falou, aí ontem Deus falou comigo. Ainda, meu irmão. Rapaz, eu fico assim, sabe? Meu Deus, a gente vê homens de Deus que para Deus falar com eles era um sacrifício, era anos. Eu entendo que Deus fala com a gente toda hora, irmão. Entenda, pela palavra. Eu creio que questões específicas, mas revelações desse nível não é toda hora que você vê, não. Abraão peregrina não apenas na terra da promessa. A terra não era dele, era uma terra prometida ainda, isto é, em Canaã. Mas ele peregrina também em terra alheia, isto é, terra estranha, terra que ele não conhecia, terra que era difícil. É por isso que eu quero te fazer conhecido o segundo passo. Diga comigo, segundo passo. Mova-se, diga comigo, mova-se sem esperar facilidade no percurso.
Ei, meu Deus, um pouquinho falou, mas vamos lá. Mova-se sem esperar facilidade no percurso. Tem gente que pensa, irmão, que entre a promessa e a realização da promessa é um passe de mágica. Entre a promessa e a concretização dela vai ser rápido, vai ser fácil. Enganou o inocente, porque não é. Entre a terra prometida e o lugar que prometeu, foi 40 anos que separou o povo lá de Israel no Egito, e a terra foi 40 anos eles caminhando no deserto. Se você ler comigo, eu não vou ler o texto porque nós vamos agilizar, mas Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, Deus vai estar chamando Abraão. Nesse texto fala que Abraão foi chamado e ele saiu de lá. No versículo 4 diz que ele saiu com 75 anos. 75 anos foi quando o Senhor chegou para ele e falou: sai da sua terra. Ele já era velho, 75 anos. Aí você continua lendo a história de Abraão. Você chega no capítulo 17, verso 1 ao 4. Capítulo 17, verso 1 diz: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu novamente. Uau! O Senhor chega para um camarada de 75 anos e diz: rapaz, sai da sua terra, que eu vou fazer você pai de uma multidão. Imagina Abraão contando: 75, 76, 77, 78. Senhor, já foi 3 anos. 80, 5 anos, Senhor. 85, Deus, já tem 10 anos que o Senhor me chamou. Os anos passaram. E perceba bem a vida de Abraão. Com 99 anos o Senhor disse: eu vou cumprir a promessa. Aí vem mais 9 meses de gravidez de Sara. Apenas com 100 anos de idade é que a promessa se cumpre. 25 anos. Aí você vem para Isaac, o filho de Abraão. O texto diz que Isaac passou 20 anos orando para sua esposa ter filho. Foi 20 anos o cara: Deus, dai filho, dai filho. E olha que a esposa dele chegou para ele e disse: você me dá filho, senão eu morro. E ele disse: eu estou no lugar de Deus para te dar filho. Eu estou orando, o que eu estou podendo fazer é orar. Entenda bem, tem muita gente que recebe uma palavra, recebe um chamado, recebe um ministério, recebe um compromisso, e ele aceita. Início do ano, eu vou fazer, eu vou trabalhar nessa obra. E aí chega no meio do ano, a pessoa já está desistindo do ministério, irmão. A pessoa casa até que a morte o separe. Eita glória! A bênção de Abraão está sobre mim, porque Gênesis 12 diz que em Abraão seria bendito todas as famílias da terra. Aí a pessoa quer desistir no 5º ano de casamento, 6º ano de casamento, 7. Tem gente que não passa 1 ano casado, já está largando tudo para o alto. Irmão, se você quer um casamento abençoado, você quer uma história abençoada, não acontece da noite para o dia. Aprenda a ter paciência, aprenda para esperar em Deus. Entenda que o segundo passo é desenvolver paciência, tolerância, compreender que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Diga comigo: não é rápido, mas também não é fácil. Porque o texto diz que Abraão peregrinou em terra alheia. É só você perceber o que está escrito lá no capítulo 12, do versículo 10 ao 20, vai dizer que Abraão, quando saiu lá da casa dele, ele desceu para o Egito. E quando Abraão está no meio do caminho, vira para a mulher dele e fala assim: rapaz, Sara, vem aqui, você é muito bonita, você é linda demais, Sara. Só que tem um detalhe: nós estamos indo para uma terra estranha, e os caras lá, quando te vê, quando você é bonita, eles vão me matar para ficar com tu. Então quando chegar lá no Egito, nós não vamos falar que você é minha mulher, não. Você vai falar que eu sou seu irmão. Aí eles vão tratar bem de mim, a gente passa lá e depois vai embora. Irmãos, e percebe, Abraão passou risco por obedecer uma voz que chamou ele. Entende isso? E foi isso que aconteceu. Quando Sara chegou lá no Egito, todo mundo ficou: oh, que mulher bonita e tal. O rei: eu quero essa para mim. Começou a dar presente a Abraão. O cara só não ficou com a mulher de Abraão, irmão,
porque Deus interviu, colocou doença no rei lá e falou: ó, não toca nessa mulher não. Abraão correu risco. Então eu quero te falar que quando Deus promete, não fique esperando que será rápido, mas também não fique esperando que será fácil. Eu tenho entendido que Deus quer gerar algo novo nessa igreja. Você entende essa verdade? Quando eu recebi o chamado para pastorear essa igreja, há 2 anos, já tem 2 anos que eu estou aqui, né? Eu já senti no meu coração e falei para vocês aqui, é 10 anos no mínimo para que tudo aquilo que Deus está gerando aconteça, meu irmão. Então, quieta, vai ter crise, vai ter momento, vai ter evasão, vai ter um monte de coisa. Mas a gente precisa compreender que tudo para dar certo não é rápido e não é fácil. Vai ter crítica, e tenho certeza, irmão, não vou ser mais criticado ainda. Vai ter momentos que a gente vai querer desanimar, parar, retroceder. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é: continua caminhando, continua movendo, continua sendo fiel, meu irmão. Não pare não. Em Hebreus, eu quero convidar você a ler comigo Hebreus 10. Antes da gente ir para o último passo que eu quero passar para vocês, Hebreus 10, versículo 38 e 39. Veja o que o texto diz aqui. Vamos lá? Mas o justo, pela fé, se retroceder, dele a minha alma não. Nós, porém, eu quero que você fale bem alto. Nós, porém, mas somos. Você acredita nessa verdade? Nós não somos do que retrocede. Nós vamos continuar avançando. Igreja, continua caminhando. Deus tem um projeto poderoso para nós. Deus tem um projeto poderoso para a sua vida. E se nós chegamos até aqui, Ele tem guardado e preservado. E vamos concluir para a glória de Jesus. Quem está comigo aí nessa verdade, irmão? Então eu tomo posse dela. Não desista do seu casamento. Não desiste daquilo que Deus colocou na sua mão. Não desiste da sua empresa. Não desiste da sua profissão. Não é porque ficou difícil que é para você parar. Não, irmão, a dificuldade foge ao nosso caráter. Tem gente que desiste porque não, eu vou desistir porque está difícil. Aí você vai perceber, você tem um histórico de desistência. Desistiu do ministério A, B, C, desistiu disso aqui. Irmão, eu vejo isso diariamente. Gente desistindo das coisas porque ficou difícil. Casais se separando porque ficou difícil a convivência e tal. Não é por aí, meu irmão. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Terceiro e último passo para você alcançar uma grande conquista. Está no versículo 11 e 12 do texto básico. Hebreus 11, verso 11 e 12. Vamos lá comigo no nome de Jesus. Pela fé. Percebe que nos versículos que eu estou lendo do nosso texto básico, começa sempre pela fé. Porque se não for de fé, a Bíblia diz: tudo que não provém de fé é pecado. Hebreus 11, 11. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filho, e já idosa, recebeu o poder para ser mãe. Por quê? Porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por que Sara foi mãe? Porque ela entendeu que mesmo eu velha, se ele prometeu, ele vai cumprir. Ah, pastor, estou ficando velho, estou ficando sem marido, sem esposa. E aí daí, que isso é um problema para Deus? Quem disse que isso foi problema para Deus? Eu estou compartilhando. Vocês acham por que eu falo tanto que eu não posso gerar filho? Por quê? Porque eu entendo que quem é fiel para prometer é fiel para cumprir. E quando isso acontecer, eu quero que Almenara e o mundo todo que já me ouviu saiba que foi uma ação gloriosa de Deus. Eu tomo isso para a minha vida e vocês serão testemunha disso. Você crê nessa verdade? Vocês irão glorificar comigo aqui, meu irmão, porque Ele é fiel. Ah, meu irmão, aguarde. Sara tinha essa fé. Ela entendia que quem é fiel para prometer é fiel para cumprir. Amém? No verso 12 diz: por isso, também de um só homem, praticamente, meu irmão, o autor de Hebreus pegou pesado com Abraão, né? Porque o que o autor de Hebreus falou? De um homem praticamente. Pô, o camarada lá, ó,
praticamente morto lá, já estava no fim da vida. Saiu uma posteridade tão numerosa como a estrela do céu. Eu acredito nessa verdade, meu irmão. Tem gente que fica assim, meu irmão, eu vou ser bem direto aqui agora. Eu vou ser bem direto com a nossa igreja. Tem gente que às vezes fica olhando para nós assim, aquela igreja é quase morta, não é? Não dá mais certo não. Pois quem está achando que a gente está quase morto é que não sabe que o Deus que ressuscita mortos, e além de ressuscitar mortos, faz ele pai de filho, uma geração poderosa. Tem gente que desacredita. Meu irmão, não desacredita não faz uma besteira dessa não. Por isso eu continuo acreditando. Eu acredito que um camarada moribundo, como estava Abraão, moribundo, 99 anos, o camarada deu conta, ainda fez lá, filho. Eu quero falar uma coisa. Terceiro passo que eu quero que você anote para dá-lo. Se o segundo passo, querido, é você não esperar coisa fácil e nem rápido, o terceiro passo, mova-se baseando-se nas promessas de Deus. Mova-se baseando a sua fé no que Ele determinou para você. Entenda bem, irmão, Deus determinou algo para mim. Eu tenho dito desde quando assumi esta igreja como pastor, nós temos falado sobre vida com propósito. Vida com propósito. Acho que estou quase enjoando de eu falar isso aqui nessa igreja. É porque eu entendi em Deus que ninguém vem ao mundo aleatoriamente. Eu entendi em Deus que você não veio aqui por um erro. Meu pai e minha mãe nem queriam me ter, vim por acidente. Tu não é um acidente, nós aprendemos isso aqui. Não foi porque estourou o preservativo, não foi porque, meu irmão, a história do meu nascimento eu já contei aqui. E por muitos anos eu ficava chateado, uma bronca com meu pai, porque ele fez aquilo. E eu me sentia um filho maldito, filho de uma maldição, de um relacionamento errado. Mas não existe acidente, tudo está determinado para a glória de Deus. E é por isso que nós temos que ser gratos ao Senhor. Olha o que o texto sagrado diz em Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas no fim são caminhos de morte. Eu quero te falar, ande conforme a promessa, mas não ande conforme a sua vontade. Tem hora que a gente está cheio de sonhos, né? Cheio de expectativa, e a gente começa a fazer coisas baseadas nas emoções do coração. Mas Jeremias capítulo 16, verso 9 diz que o coração do homem é enganoso. Jeremias 16, verso 9. Ainda estiverem vivos. Opa, está errado aqui minha referência. Mas Jeremias capítulo 17 diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto para o mal. Então eu quero te fazer uma coisa. Quando Deus determina, Deus realiza. Deus chamou Jeremias e disse: Jeremias, você será profeta entre as nações. Foi difícil para Jeremias, porque ele foi proibido de se casar. Ele já estava praticamente noivo, mas teve que se parar o casamento para cumprir o que Deus determinou. Em Atos, no capítulo 17, verso 26, Atos 17, 26 diz o seguinte: que o Senhor, de um só, Ele fez todos os povos. Não foi isso? De Adão? De um só Ele fez todos os povos, para que povoasse a terra. Mas o mais fantástico é que isso você já sabe. De um Deus fez todo mundo na terra. Mas o mais fantástico é que antes mesmo de você, seu tataravó lá nem existir, Deus já havia determinado qual lugar que você deveria morar. Teus irmãos que estão vindo aí de fora, né? Vindo de outra cidade, pensando que está vindo lá o irmão Maurício mesmo, pensando que veio para o emprego. Mas não, né? Porque cada lugar que você mora foi determinado. Olha o que o texto diz: tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveria habitar, os limites da sua habitação. Deus, antes de você nascer, Ele já falou: tu vai congregar na Renovada, tu vai morar em Almenara. Ele determinou. Você não é um acaso. Salmo 139, versículo de número 16 diz
que antes, né, nós temos a irmã Bruna que está grávida, nós temos a irmã Ruth, que está ali com um bebê de quantos dias, meses? 1 mês. Olha que coisa pequena, nem fofinha. Gente, antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe, o que o texto está dizendo? Que o Senhor já nos conhecia e já havia escrito a nossa história no seu livro. O que eu quero te falar para você, meu irmão, que tu não é um acidente. Deus não te trouxe para esse mundo e Deus não colocou, né, Bruna? Deus não colocou essa bebê no seu... Não foi um acidente, foi Deus que... Bruna, cuida dela para mim. Ruth, esse menino está nos seus braços aí, Deus te deu. Eu estou aqui porque Deus me colocou. Deus determinou antes de nós nascermos. O que eu quero que você entenda, que o Deus que projetou te criar, projetou uma missão para você. Está entendendo? O Deus que projetou te colocar nesse mundo, colocou para você também um propósito. Você nasceu para cumprir algo de Deus. Abraão nasceu, até Judas nasceu para atrair Jesus. Não podia ser outra pessoa, tinha que ser Judas. O próprio Jesus disse que Judas nasceu para atrair. Agora eu quero fazer uma pergunta e a gente encerra. Ninguém consegue ser de fato bem sucedido se não está vivendo o propósito que Deus chamou para viver. Entenda bem, querido. Pastor, e ser bem sucedido é ser milionário? É ser rico? Não. Apóstolo Paulo foi bem sucedido. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele foi bem sucedido. Só que ele morreu degolado. As pessoas quando falam bem sucedido, as pessoas quando falam sucesso, as pessoas quando a gente fala alcançar, beleza, irmão, tem gente que Deus vai enriquecer aqui. Eu acredito que Deus vai enriquecer aqui. Eu estou orando para Deus enriquecer vocês. Amém? Eu estou orando, Deus enriqueça seu povo, Senhor. Abençoe as obras. E eu quero que o Senhor enriqueça aqueles que sabem trabalhar. Não enriqueça gente que não sabe trabalhar, não. Enriqueça aqueles que ensinam. Se a pessoa, você quer que Deus te enriqueça, fala: Senhor, me ensina a mexer com dinheiro. Porque se você não gerenciar o dinheiro te gerencia. Então, se o dinheiro for um demônio na sua vida, eu peço para Deus te continuar pobre pro resto da vida. Porque você pobre vai te continuar fiel. Entende essa verdade? Pode ser, mas eu creio que Deus vai enriquecer gente aqui. E você vai abençoar outras pessoas. O propósito da riqueza não é para a sua glória e a sua vaidade. O propósito para a igreja, o propósito da riqueza é financiar o reino de Deus na terra. Deus abençoa pessoas para que fiquem ricas, para que elas possam ser financiadores do reino dele na terra. Então eu creio que Deus vai te enriquecer para a glória dele, no propósito dele. Eu creio que Deus vai abençoar seu casamento, sim ou não? Mas você está dando passo de obediência? Ou você assim, obedece hoje e desobedece amanhã? O primeiro passo é obediência, o segundo passo é desobediência. Não. Como eu falei, obediência parcial é desobediência total. E é por isso que talvez você não saiu do lugar, porque você só fica desobedecendo. Então, primeiro passo, obediência. Segundo passo, não espere uma jornada fácil ou rápida. Meu irmão, você planta a semente e ela tem o tempo dela para dar fruto. Ela tem um tempo. Então planta no seu casamento. Começa a plantar no seu casamento coisas boas. Você vai dar fruto. Começa a plantar, começa a estudar. Tem um bando de jovem que quer ter uma boa profissão, mas é um preguiçoso da peste para estudar. Misericórdia. Vai ter uma unção de conhecimento. Mentira, não tem unção de conhecimento nenhuma, não. Tem você aprender. A unção de conhecimento é você sentar o bumbum na cadeira, pegar o livro, estudar, ler, aprenda lá, meu irmão. Deus vai enriquecer você, meu irmão, mas não vai vir a preço de banana, não. Você vai ter que trabalhar, vai ter que ralar. Essa igreja vai ser grande, mas vamos ter que ralar e vamos ter que ter paciência. Eu creio nessa verdade, meu irmão. E em terceiro, alinhe a sua vida ao propósito de Deus, irmão. Alinhe. Pergunta para Deus: o Senhor me fez, o Senhor me criou para quê mesmo? Eu ainda não entendi, não. Eu estou nessa igreja aqui há tantos anos, eu ainda não entendi. O Senhor tem como me falar? Você pode fazer isso agora? Quero te convidar a ficar de pé. Quero convidar você a orar comigo. Se você puder e você quiser, se você
quiser orar comigo aqui hoje, agora, aqui na frente, eu quero te convidar a fazê-lo. Você vai orar comigo e você vai dizer: Senhor, eu quero me mover. Eu não quero ficar mais parado, não, Senhor. Eu não fui chamado para ser estátua, não. Eu tenho certeza, meu irmão, Deus te chamou para muita coisa, mas menos para ser estátua. Deus não te fez uma estátua. Deus te fez para você se mover. Então, para representar esse movimento, Deus chamou Abraão para ele sair da terra dele e para ir para um lugar que ele ia mostrar. Deus falou: Abraão, mova-se. E Abraão moveu em obediência. Abraão moveu em persistência. E Abraão moveu-se em confiança. Eu quero te fazer um convite: mova-se. Saia do seu lugar. Você que quer ver a sua vida mudar em Deus, dê um passo de fé. Mova-se. Fala: Senhor, eu vou vir. Eu vou vir porque eu acredito que o Senhor é um Deus que opera milagres. Eu vou vir, Senhor, porque eu vou me levantar. É um ato, meu irmão, de fé. É representando você sair do seu lugar de conforto, sair do seu lugar de comodismo, sair do seu lugar de estátua, sair do seu lugar de paradeza. Eu falo: esse é um ato de fé. Isso é um ato profético. Deus, eu vou me mover agora. Eu não vou ficar parado esperando a banda passar, não. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou me mover, eu vou me levantar, eu vou me posicionar. E eu tenho certeza que Deus pode fazer isso na sua vida. Meu Deus, é que esse povo está saindo do lugar deles. Ó Deus, é um ato de fé, Senhor. Ó Deus, é um ato de crença, que eles estão se movendo. A cada passo que eles estão dando em direção ao altar, é uma representação de um passo em direção ao decreto do Senhor. É uma representação de um passo em direção ao propósito do Senhor. É uma representação de um passo de fé. Abraão deu passos de fé. O milagre, Senhor, da mulher do fluxo de sangue veio porque ela deu passos de fé. Ó Deus, Bartimeu moveu gritando. Deus, Jairo moveu indo atrás do Senhor. Ó Deus, Lázaro foi ressuscitado porque as irmãs se moveram mandando te chamar. Deus, não tem como, milagre não acontece parado. Até no tanque de Betesda, o milagre só acontecia quando o anjo vinha do céu e movia as águas. Essa noite as águas estão sendo movidas neste lugar, e eu acredito que no mover destas águas, o milagre da sua vida pode acontecer. Eu creio que no mover destas águas, Deus pode fazer algo poderoso. Então abra sua boca e ore comigo. Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos movemos. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo: no Senhor nós existimos, no Senhor nós nos movemos. Nós não queremos nos mover com base na nossa própria força. Não queremos nos mover, meu Pai, nos nossos próprios sonhos. Queremos nos mover na esperança da sua palavra, no poder, na obediência, entendendo que o caminho não vai ser fácil, a jornada não será rápida, mas será necessária. É necessário às vezes passar pelo Egito, é necessário às vezes passar por Samaria, é necessário passar por vales e desertos antes de alcançarmos a promessa. Mas uma vez essa promessa alcançada, Deus, nós não nos lembraremos mais do tempo de tristeza. Meu Pai, nesta noite agora, se essa pessoa está orando com fé, se ela está se movendo em fé, eu acredito que esta oração será ouvida. Responda, Senhor, a oração desta mulher, responda a oração deste jovem, responda a oração deste homem. Um ato de fé, um ato de obediência, um ato de esperança, um ato de persistência. Mova-nos nessa noite, tira-nos da zona de conforto, tira do lugar confortável, tira, Senhor, da zona do medo, da insegurança, da desconfiança, meu Pai amado, do medo do julgamento, do medo da acusação. Meu Pai, mova neste lugar as águas, mova neste lugar as águas, mova neste lugar com poder, com o rio do Senhor. Deus, nome de Jesus, como igreja, meu Pai, nós tomamos posse dessa palavra. Deus, que nesta própria segunda-feira esta mulher tome um passo de fé. Um passo de fé, meu Pai, dê um passo de obediência. Se talvez até hoje, meu Pai amado, algumas coisas têm limitado, têm paralisado esta mulher, têm atrofiado. Meu irmão, se algo tem atrofiado na sua vida, se existe uma fé,
se existe um ministério. Quem sabe há muito tempo você não exerce o seu ministério, que Deus te chamou e está atrofiando, está ficando para trás. Meu irmão, ore a Deus, Senhor, agora, meu Pai, cura, Jesus, cura, meu Pai. Quem sabe os casamentos que estão precisando de uma restauração hoje. Quem sabe, meu Pai amado, o chamado ficou encoberto por tempos, mas agora o Senhor restaura para a glória do Senhor. Eu creio, meu Deus, no mover do Senhor. Meu Pai, tira a estagnação, tira a parada, Deus, tira, ó Pai amado, essa ação que paralisa. Meu irmão, se você tem medo, se o medo tem te paralisado, se a ansiedade tem te paralisado, nessa noite fala para Deus o que tem te paralisado. Eu quero orar agora para que Deus faça mover, para que Deus te mova, e em nome de Jesus, aquilo que está te paralisando seja retirado agora. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus agora, como ministro da sua palavra, eu repreendo tudo que está paralisando esta pessoa, nos negócios, na família, na empresa. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, eu peço agora, aquilo que está bloqueando os clientes de chegarem, ó Pai amado, e adquirir os produtos, aquilo que está bloqueando, meu Pai amado, essa pessoa de gozar da saúde no seu corpo, aquilo que está bloqueando essa pessoa de desfrutar a paz no casamento, aquilo que está bloqueando essa pessoa de exercer o ministério, aquilo que está bloqueando, em nome de Jesus, toda corrente, toda algema, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre para a glória de Deus. Meu Deus, nós oramos agora, e eu tomo posse. Diga comigo, Senhor Jesus, com fé, meu irmão, Senhor Jesus, eu creio que hoje estaremos saindo daqui para dar um passo de obediência, um passo de coragem e um passo de persistência. Eu creio que o meu destino está logo ali, e ele passa por Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E eu decido me levantar, me colocar de pé e caminhar em direção a Ele. Eu quero que você traga a sua cabeça agora. Qual é o destino que você quer chegar? Qual o destino até no ano 2024 está vindo, meu irmão? E talvez existem metas, existem propósitos, existem projetos que o diabo paralisou no seu coração. Tem coisas que você já desistiu de buscar porque atrofiou, mas nessa noite o Senhor está ressuscitando os seus sonhos. Deus está restaurando a esperança no seu coração. Deus, em nome do Senhor, aquilo que está atrofiado, aquilo que o inimigo disse para essa pessoa e convenceu ela que não vale a pena caminhar, que não vale a pena buscar, que é melhor desistir. Nesta noite, todo atrofiamento vai cair por terra agora. Meu Deus, restaura agora em nome de Jesus. Que essa pessoa volte a caminhar, volte a buscar. Deus, eu sei que às vezes tem promessas que demoram, tem sonhos que demoram, tem sonhos que é difíceis, mas o Senhor, quando promete, cumpre. Se é do Senhor a palavra, vai ser real e vai acontecer. Então diga comigo, Deus, eu creio que nessa noite toda atrofia, você vai dizer a área no seu coração, se não quiser falar alto, toda atrofia nesta área, diga aí, toda atrofia nesta área vai cair por terra, e eu vou contar o testemunho do milagre em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesta hora. Aleluia, aleluia. Caminhe em direção à promessa de Deus, caminhe em direção aos decretos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Entenda, o nosso Deus, o Deus que fez na vida de Abraão, Ele não mudou, Ele continua fazendo. Amém? E eu tomo posse dessa palavra. Você crê comigo nessa verdade? Que Deus te abençoe.